Seja muito bem-vindo, futuro expert. Estamos na nossa quinta live de aquecimento para a nossa imersão Expert 2 em 8. E ao longo de toda essa semana, nós estamos trazendo temas aqui referente ao mercado de trabalho, temas de maneira prática. Para quê? Para que você chegue lá na nossa imersão preparado, entendendo como é que funciona a dinâmica de toda essa área dos projetos de prevenção contra incêndio e lá você consiga absorver da melhor maneira o conteúdo, porque vai ser lá onde você vai entender quais são os serviços que você pode oferecer, vai ser lá que você vai entender como é que se elabora o projeto, vai ser lá que você vai entender qual é o caminho que você vai percorrer para que você saia do zero, do iniciante, e você consiga faturar os seus primeiros R$ 2.000 em até 8 horas de trabalho. Então, sejam muito bem-vindos, porque a nossa live de agora, pela manhã, é um tema muito interessante. São as 3 formas que existem para você se inserir nesse mercado de trabalho dos PPCIs. E sim, tem uma dessas formas que eu não recomendo que você utilize. E eu vou te explicar o porquê. Só que primeiro você tem que entender uma coisa, tá? Existem 8 razões eu te apresentei para você não ter medo da burocracia, mas existem 2 tipos de empresas, ou seja, nós que atuamos com os projetos de prevenção contra incêndio, atuamos diretamente com empresas, porque esse é o nosso público. As empresas são quem precisam dos projetos de prevenção contra incêndio. E aí existem 2 tipos de empresa. As empresas que já sabem que precisam desse serviço, já sabem que precisam se cadastrar, precisam se regularizar, precisam ter aprovação do Corpo de Bombeiros. E existem as empresas que não sabem, que não têm essa consciência, que vivem ali, que funcionam na informalidade. Então, esses 2 tipos de empresa faz com que você tenha que se posicionar de maneira diferente. É muito mais fácil quando o cliente já sabe que precisa de você, do que quando você ainda tem que criar a consciência dele. Só que dentro desse sentido, desses 2 mercados, de empresa saber que precisa, a empresa não saber que precisa, não tem nenhum problema se você for ingressar de uma das 3 formas, tá? E eu vou te falar uma por uma, porque eu já vivenciei isso. Então, aqui, ao final da nossa live de hoje, eu vou te dizer qual é a melhor forma de você estar se ingressando nesse mercado. Bom, a primeira forma de você se ingressar é como CLT. E aí, ontem, inclusive, a gente estava fazendo a nossa live de aquecimento aqui, e uma pessoa entrou na live e falou assim: Milena, me dá um emprego. Milena, eu quero um emprego. Milena, eu quero um emprego. E aí, sinceramente, essa forma de você querer começar como CLT, eu sei que vem de uma sensação de ter uma segurança, de saber que ao final, ou melhor, no início do mês, você vai receber o seu salário, que vai ter alguém que vai te passar todo o serviço, você não tem que se preocupar com ir procurar um cliente, se preocupar com captar o cliente. E aí, dentro desse contexto, existem algumas vantagens e existem algumas desvantagens. De fato, você atuando como CLT, você não vai precisar ir atrás do cliente. Você já vai saber que todo mês você vai ter aquele dinheiro. Só que, quanto é que o mercado tem pagado? Quanto? Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de aquecimento, antes da gente continuar. Formas de ingressar no mercado. Então, para você, o que é mais interessante? Para você é interessante você trabalhar o mês inteiro e ganhar seus 2, 3, sei lá, R$ 4.000, sendo que um projeto você já consegue tirar esse dinheiro? E um projeto você consegue fazer em até 8 horas? O que é mais interessante para você? Tem uma galera que vai se identificar com esse perfil do CLT e vai dizer: eu não quero de jeito nenhum estar empreendendo. Eu não quero. E é um direito da pessoa. Agora, não dá para se ter tudo, né?
Se você tem esse perfil, saiba que o mercado funciona dessa maneira. Você vai trabalhar o mês todo e você vai ganhar o que você poderia ganhar em um único projeto que você faz em um dia. É assim que funciona. E aí tem a questão, né, de você já ter os seus horários definidos. Cara, você tem férias somente uma vez ao ano. Uma vez ao ano como CLT. E não se iluda. A galera quer, muitas vezes, essa primeira oportunidade para se sentir mais seguro, para pegar mais experiência. Só que existe uma dificuldade enorme de se conseguir uma vaga. Porque é muito profissional no mercado para pouca vaga disponível. E aí o que é que acontece? Você foca nisso, foca de querer um emprego, de querer essa tal oportunidade, que depois vira um pesadelo, de querer, e aí você vai passando, mandando currículo, não é chamado para entrevista, o tempo vai passando. E o tempo que você deixou passar, enquanto você estava esperando ou procurando essa oportunidade para alguém te contratar, é o tempo que você já poderia, ó, tá ganhando lá o seu dinheiro, captando os seus clientes, fazendo seus projetos, vivendo bem, se sentindo reconhecido. Então, assim, exigem muita coisa para você conseguir uma vaga. Daqui a pouco vão pedir para você saber falar japonês, francês, italiano. E o salário é isso aqui. Então, essa primeira maneira de se inserir no mercado, eu não recomendo. Eu não recomendo de jeito nenhum. Só que existem outras maneiras. Outras maneiras. E tem um detalhe, quando você vai para o CLT, não se engane, eles vão pedir experiência. Eles vão pedir experiência. Então, assim, eu fico me perguntando o que é que leva alguém a achar que essa seria a melhor opção para iniciar nesse mercado. Porque para mim não faz sentido. E é justamente por isso, por não defender ou por não acreditar que essa seja a melhor maneira, que eu não vou detalhar isso. Eu não vou detalhar mais isso, como é que funciona, como é, como não é, como você passar numa entrevista de emprego, porque o meu foco aqui não é esse. O meu foco é te mostrar que sim, essa é uma das possibilidades, mas que não é a melhor possibilidade. E aqui eu foco naquilo que eu acho melhor, que eu acredito, que eu vivo e que eu ensino para os meus experts. Então, a segunda forma de você conseguir atuar nesse mercado é uma forma que eu iniciei, que é justamente como autônomo, tá? Como é que funciona para você atuar nesse mercado como autônomo? Primeiro, você tem que entender que você não vai ter vínculo com ninguém. Você não vai ter vínculo com a empresa, você não vai ter vínculo com nenhum parceiro, você não vai ter vínculo com seu cliente, não. Você não vai ter vínculo com ninguém. Você vai somente prestar um serviço. E aí você é contratado, você pode ser contratado como autônomo de duas formas. Ou diretamente pela empresa que precisa desse serviço, que precisa dessa aprovação do Corpo de Bombeiros, ou por algum parceiro seu que fechou esse serviço, que captou essa demanda e que está terceirizando para você. E aí você vai e presta esse serviço e pronto. Depois disso, tchau, tchau e bênção. Existem algumas vantagens e existem algumas desvantagens dentro desse processo de você atuar como autônomo. Milena, qual é a vantagem? A vantagem é que você pode atender, que você pode ser contratado por várias empresas, por vários parceiros. Você não tem somente um parceiro, você pode pegar com vários parceiros. Isso é muito bom, porque consequentemente entra numa segunda vantagem, que é você ganhar mais do que o CLT, porque com um projeto você provavelmente já vai ganhar mais do que o mercado está pagando como CLT. E existe, além disso, uma terceira vantagem, que é a seguinte: você consegue fazer uma renda extra com mais facilidade, porque você já está inserido naquele meio, porque você já está prospectando, já está construindo seus laços de parceria. Então, você pega uma demanda com o parceiro, pega outra demanda com o parceiro, pega uma demanda diretamente com o cliente. Então, isso faz com que você consiga atender várias empresas, com que você ganhe mais que o CLT, com que você consiga fazer uma renda extra com mais facilidade. E não tem exigência, né? Não tem exigência. Você simplesmente é contratado e faz o seu serviço. Só que também eu disse a vocês que eu ia mostrar os prós e os contras.
Só que também existe a parte dos contras. Qual é a parte ruim, então, Milena? De você atuar como autônomo. É basicamente o seguinte, ó. Por você ser autônomo, você cobra diferente de uma empresa. Você cobra diferente de uma empresa. É cobrado normalmente menos do que uma empresa. E o que é que isso significa? No primeiro momento pode parecer bom, mas vão ter clientes que você não vai conseguir acessar. Vão existir clientes que não vão te contratar como autônomo, porque para eles é uma exigência que se tenha um CNPJ, que a contratação seja de empresa para empresa. Então, você, enquanto autônomo, não tem o poder nem de cobrar o quanto a empresa cobra, é mais barato, e não tem o acesso que, sendo empresa, você teria. Outro ponto negativo, é muito bom se fazer parcerias, é excelente. E eu defendo que na parceria os dois têm que ganhar. Tem que fazer sentido para todos os dois. Não dá somente para uma pessoa ficar te indicando e ela não ganhar nada por isso. Não dá para eu ficar indicando sempre a pessoa e eu não ganhar nada por isso. Então, eu sou da galera que defende, sim, que tem que ter uma comissão, que os dois têm que ganhar, que tem que fazer sentido para os dois, porque, afinal de contas, esse é o mercado que funciona. Entre eu fechar parceria com um parceiro que me indica e eu dou uma comissão para ele, e ele fechar parceria com uma pessoa que ele indica e ele não ganha nada por isso, quem você acha que ele vai mandar mais serviço? Qual vai ser a prioridade para ele? Que ele vai receber uma comissão por isso, isso é óbvio. Não tem essa de trocar em serviço ou trocar de alguma coisa. Não, minha gente, o mercado funciona assim. Tudo que foge disso, para mim, é totalmente ilusório. E eu não aplico. E aí existe essa parte que sempre quanto você cobra o seu parceiro, ele vai ter uma comissão, ou então, e aí você perde uma parte do dinheiro, ou você diz assim, ó, para você o preço de parceria é 2.000, o que você fechar acima disso é seu. E aí vocês entram num consenso. Mas, de fato, como autônomo, e sempre que existe essa parceria, uma parte desse dinheiro é destinada para o parceiro. E a outra desvantagem de começar como autônomo é baseada naquilo que eu falei agora há pouco, que existem empresas que você não vai conseguir acessar, você não vai conseguir fechar contrato, porque vai ser uma exigência delas que seja a contratação de empresa para empresa. Milena, mesmo assim, dá para atuar bem sendo autônomo? Dá para atuar muito bem. Eu comecei assim, eu trabalhei 2 anos como autônoma. Nunca me faltou cliente, eu atendia cliente de PPCI da mesma maneira. Então, nesse sentido de você iniciar como autônomo, o seu custo é muito menor, você não tem riscos e você consegue já ganhar mais do que o CLT, que foi a primeira forma que eu expliquei aqui para você. Só que tem uma terceira maneira de você ingressar nesse mercado, que é a maneira de você abrir uma empresa, de você ser um empresário da área dos projetos de prevenção contra incêndio. E aí a primeira coisa que você tem que saber dentro desse terceiro aspecto é que você não vai ter um salário fixo, assim como também o autônomo não tem. Você vai precisar correr atrás. Você vai precisar correr atrás para conseguir os seus clientes. Você vai precisar fazer o negócio acontecer, né? Mas isso é muito importante porque você consegue também sair de um ciclo da frustração, que é, meu Deus, eu não me sinto reconhecido enquanto você está no CLT. Você não vai depender da boa vontade de ninguém aumentar o seu salário, de te reconhecer, de fazer um plano de carreira para você, não. Enquanto você abre sua empresa, é sua responsabilidade. É você fazer aquilo acontecer. É você fazer a roda girar. É você fazer com que se tenha cada vez mais clientes para que sua empresa consiga alavancar cada vez mais. Existe uma parte muito boa, tá? Existe uma parte muito boa quando você tem a sua própria empresa. Por exemplo, eu
eu passei o final de semana, né, o feriadão, na Praia da Pipa, com os meus amigos, aproveitei muito, como vocês podem ver, eu voltei rouca, quase sem voz. E aí ontem eu falei assim, cara, ontem, terça-feira, eu vou tirar a manhã toda aqui para eu descansar, não tem condição. Vou só organizar aqui o que é que eu tenho que fazer, mas vou dar uma descansada porque eu não dormi o suficiente. Sabe quando você tá na praia, você dorme muito pouco? E aí todas as outras coisas que eu tinha para resolver, ligar para cliente, responder cliente, mandar proposta para cliente, tudo isso a gente fez no período da tarde. Fazer o levantamento arquitetônico para um projeto de prevenção contra incêndio, uma regularização que a gente está fazendo de um espaço cultural, marquei tudo para tarde. Então você consegue ter uma flexibilidade que você não tem enquanto você é CLT, que às vezes você também não tem enquanto você é autônomo. E aí simplesmente você consegue organizar melhor a sua agenda, você consegue organizar melhor as suas demandas. E por que eu estou falando isso? Você pode até pensar, Milena, mas autônomo também. Só que quando você é empresa, você está falando aqui ó, de igual para igual, né? De CNPJ para CNPJ. Então já teve várias vezes de eu precisar simplesmente não estar bem por causa do diabetes e precisar remarcar alguma experiência, de marcar algum levantamento, marcar alguma visita, e o cliente super entender e não questiona, não questiona. O mesmo, por exemplo, acontece muito com quem tem TPM forte, né? Que aí tem dias que você não tá tão disposta assim, tem dias que você tá com dor. E aí isso vem para contribuir, para ajudar. Então, existe o contra de você ter que fazer a roda girar e ser 100% a sua responsabilidade enquanto empresa, mas isso não quer dizer que você também não possa ter parceiros. Mas existe também a parte muito boa, que é você ter acesso a outros clientes que você não teria como autônomo, que é você ter acesso a simplesmente conseguir estar aqui de igual para igual e estar adaptando, ajustando a sua agenda, sem você ter aquela preocupação que você tinha no CLT. Meu Deus, e se eu for demitida? Meu Deus, se me colocarem para fora? Meu Deus, e se der algum problema aqui para mim? Que eu sei que isso acontece. E também existe outro ponto muito importante, que é você ser autoridade, né? Você acaba se tornando mais autoridade nesse mercado, mais reconhecido. Por quê? Porque justamente o fato de você ter uma empresa pesa bem mais do que o fato de você ser somente autônomo. Milena, mas se você fosse começar agora, qual dessas 3 formas você iniciaria atuando? Sem dúvida, eu faria exatamente a mesma coisa que eu fiz quando eu fui iniciar, que foi começar como autônomo, Por que, Milena, você faria exatamente isso? Porque você acredita que essa é a melhor oportunidade, é a melhor maneira de se ingressar logo no começo. Primeiro porque quando a gente está começando, normalmente a gente não tem um capital para investir, né? A gente não tem um capital para investir. E você abrir uma empresa e você manter uma empresa, existem custos. Existem custos de abertura de empresa, existe custo mensal com contador, existe custos com, por exemplo, endereço fiscal. Então, existe uma série de custos que, independente se você tiver cliente ou não, você vai ter que pagar. E quando você é autônomo, isso não existe. Então, te proporciona que você consiga botar o seu pezinho lá na água desse mercado, que você consiga sentir como é que funciona, que você consiga ter as suas primeiras experiências. E com essas primeiras experiências, você vai se organizando do ponto de vista de ir guardando uma reserva para que você futuramente consiga abrir a sua empresa. Mas eu sei que mesmo assim, você pode estar pensando, Milena, mas eu moro em cidade pequena. Será que vai ter demanda para mim, mesmo morando em cidade pequena? E a resposta é que sim, que vai ter demanda para você como autônomo, você depois tendo empresa, mesmo você morando em cidade pequena, justamente porque dentro dessa área dos projetos de prevenção contra incêndio, você não tem a limitação de atuar somente em uma cidade. Você pode atuar a nível de Brasil. Como isso, Milena?
Primeiro que você não precisa estar indo fazer várias visitas a esse cliente. Quando o cliente já te passa o projeto de arquitetura, você já consegue fazer todo o projeto de PPCI sem precisar ir lá, sem precisar ir no local. Agora, quando ele não tem um projeto de arquitetura e é de outra cidade, por isso a importância de você estar inserido numa comunidade, como ontem vocês viram o caso da Amanda e o caso da Lália, que elas fizeram parcerias, as duas são do método EPCI, uma de São Paulo, outra de Minas Gerais, e a demanda era no outro estado, e elas, a demanda era em Minas Gerais, Lália cuidou de toda essa parte, e a demanda de PPCI, a Amanda foi cuidando com ela de São Paulo. Então, assim, você consegue primeiro fazer parcerias, você consegue atuar de home office quando você já tem todo o projeto de arquitetura e você faz o de PPCI, dá entrada no Corpo de Bombeiros, que a maioria dos estados isso acontece de maneira online, sai a aprovação e você não precisa ir em outra cidade. Então, primeiro, você não vai ficar limitado somente à sua cidade, seja uma cidade grande, seja cidade pequena. Você pode pensar a nível de estado, você pode pensar a nível de Brasil, porque é isso que acontece, por exemplo, com os meus experts. Eles captam demandas de projeto de outros estados, de outros locais, aplicando as técnicas que a gente ensina lá, justamente de atração e de captação de cliente. Eu já fiz projetos para cidades pequenas, porque, independente do tamanho da cidade, é uma exigência que tenha essa aprovação. Inclusive, quando você consegue captar demandas numa cidade pequena, você acaba que você se torna referência lá e todas as outras demandas, as chances é que você seja a pessoa que vai ser indicada para fazer, porque essa é uma área que não tem muitos profissionais atuando, então permite que você se destaque de maneira muito mais rápida numa cidade pequena e nas cidades vizinhas, justamente porque a chance de ter alguém que atue com isso é muito pequena. É muito pequena. Então, sempre vão existir duas maneiras de você estar enxergando o copo. Ou o copo meio vazio ou meio cheio. E eu sempre sugiro que seja olhado da ótica do copo meio cheio, porque a cidade pequena não é de jeito nenhum um fator limitante dentro desse mercado de PPCI. Muito pelo contrário, pode te abrir, inclusive, muito mais portas de maneira muito mais rápida, porque normalmente quem é de cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, e aí você vai sendo indicado por essas pessoas. Agora, o porquê é que eu quis trazer esse tema para vocês? Porque é muito difícil você conseguir visualizar de maneira clara quais são as formas de você se ingressar nesse mercado e as formas que vão ser melhores para quem está começando. As formas, de repente, de quem é melhor para quem já está estruturado, para quem já atua com outros mercados e está expandindo o leque de serviço. Então, dessa forma, você tem clareza de qual é a vantagem, qual é a desvantagem das três formas que você tem para atuar. E eu falei para você, inclusive, qual é a que eu recomendo e o porquê disso. Então, o que é que acontece? Hoje, às 8 horas da noite, eu vou estar te esperando aqui novamente para a nossa sexta live de aquecimento. E aí, nas nossas lives da noite, a gente também está trazendo temas voltados para o mercado de trabalho, para que você consiga chegar lá na imersão preparado e entendendo toda essa dinâmica do mercado. Olha o quanto é importante a gente estar falando sobre todas essas questões aqui. E aí, o que é que você vai fazer? Se você esteve nessa live aqui do Café da Manhã comigo e você ainda não está inscrito lá na imersão, você vai lá no link da bio e vai se inscrever. Agora, se você já está inscrito, o que é que você vai fazer? Ativar o seu alarme para as 8 horas da noite. Porque na live das 8 horas da noite eu vou te trazer um outro tema, um outro conteúdo, para que você consiga entender cada vez mais como é que funciona toda a dinâmica dessa área. E aí eu vou estar te esperando hoje, 8 horas. Então, já ativa o seu lembrete, o seu alarme. E se você não se inscreveu, vai lá no link da bio se inscrever.